Olá, bem-vindos. Eu sou Michele Queiroz, professora associada da Fundação Dom Cabral. Nesse vídeo a gente vai tratar da mobilização de recursos no campo da gestão do terceiro setor, tratando em especial da comunicação e da presença digital. Para ilustrar esse tema, a gente vai tratar um pouco sobre a importância do propósito das nossas iniciativas, da clareza dessa comunicação no contexto que a gente vive. Vamos falar um pouquinho sobre os canais de comunicação para essa presença digital e da importância do relacionamento. Tudo isso como alavancas importantes para uma boa estratégia de mobilização de recursos. Para ilustrar inicialmente, a gente destaca aqui a importância da gente ser assertivo na comunicação adequada do propósito da organização. Ao mesmo tempo, é fundamental que a gente adeque as nossas iniciativas ao contexto da pandemia e das demandas que a sociedade tem apresentado. Um exemplo interessante é o Instituto Reação, que há muitos anos vem trabalhando com foco no desenvolvimento humano, na integração social através do esporte e da educação, que não tinha como característica nas suas atuações principais a distribuição de cesta básica, de tickets de alimentação, mas alavancou uma campanha que já gerou mais de 3 milhões de reais transformados em tickets de alimentação, através do Flávio Canto, que é o seu fundador, mobilizando toda uma rede de esportistas e, a partir deles, toda a visibilidade que isso trouxe para a imprensa, canais de comunicação, engajando outras pessoas, empresas nessa causa. Outro exemplo interessante, quando a gente fala de canais, é algo que parece contraditório, né? O isolamento social, o distanciamento, faz com que a gente tenha que aumentar a nossa presença digital, mas criar conexões. Porque só estar presente digitalmente não nos garante absolutamente nada. O conteúdo, a maneira como ele é apresentado, a forma como eu crio conexões é que pode gerar engajamento. E aí, muitas vezes as pessoas se perguntam, muitas organizações que só tinham um site, o que fazer com tantas ofertas, canais, oportunidades de se comunicar digitalmente? Eu vou para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, para o YouTube, faço tudo isso. Então, a gente acredita que é importante ter um equilíbrio, que a gente faça bem o que a gente se propõe a fazer. E um exemplo interessante é do IDBR, que é um instituto que promove a igualdade racial no Brasil, que vem tratando da sua presença em redes sociais de maneira muito diversa. Um dos exemplos é quando a Luana, que é a diretora do instituto e fundadora, assumiu o Twitter do Bruno Gagliasso. E isso representou uma estratégia de engajamento, de articulação de pessoas para o manifesto que eles estão divulgando em todo o país. Então, essa estratégia de usar um canal como o Twitter para mobilizar engajamento também é muito interessante, é um exemplo dessa diversidade de possibilidades que nós temos. Finalmente, eu queria destacar aqui a importância do relacionamento. Nós temos diversos públicos, desde o nosso público principal, beneficiários, nossos colaboradores, nossos parceiros, investidores, e é importante que esses stakeholders ou públicos sejam considerados dentro das estratégias de relacionamento da organização. Sobretudo no momento de isolamento, de distanciamento social, essa presença, esse cuidado à distância precisa ser pensado e precisa ser transformado em iniciativas que de fato gerem engajamento, que conectem o seu público. A gente também não pode esquecer da importância da transparência, dos relatórios, da prestação de contas e de cuidar desses relacionamentos antes, durante, depois das campanhas, das iniciativas que a gente gera, mesmo à distância. Para ilustrar um pouco todos esses temas e a riqueza do que a comunicação, a presença digital e seus impactos na mobilização podem gerar, a gente convidou a Caroline Almeida para um papo. Na sequência, vocês vão conferir a entrevista. Olá, bem-vindos. Eu sou Michele Queiroz, professora associada da Fundação Dom Cabral, e hoje a gente recebe para essa conversa a Caroline Almeida, que é consultora de comunicação e mobilização de recursos. Bem-vinda, Carol. Olá, Michele, obrigada. Fico muito honrada pelo convite. Queria parabenizar a Fundação Dom Cabral pela iniciativa. Para a gente é um orgulho ter você e espero que seja a primeira de várias oportunidades. Com certeza. Bom, Carol, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco, nesse contexto da pandemia, da Covid-19 que a gente tem vivido, e todos os desafios que eles representam, fazendo um recorte da comunicação para esse universo digital, quais são os principais desafios que você percebe?
Então, são muitos os desafios. A gente tem que levar em consideração que as pequenas, médias e grandes organizações sociais, elas estão aí no mundo digital, né? Algumas de uma maneira até quase forçada, porque foram obrigadas a entrar no universo digital pela pandemia, mas acaba que todas estão lá. O primeiro desafio, na minha leitura, é a questão de comunicar o seu propósito no universo digital. A gente tem que lembrar que a gente está falando com as pessoas ali por meio de uma tela, de computador ou celular, enfim. Então, a gente tem que comunicar esse propósito de uma forma bem efetiva e, ao mesmo tempo, criando uma conexão emocional, né? Porque a gente tem que falar do impacto social que aquela organização gera para poder conquistar o coração ali, né, das pessoas, para a gente gerar empatia. E um outro grande desafio, na minha opinião, é reverberar essa causa para além da pandemia, né? A gente sabe que a sociedade respondeu muito bem, seja pessoa física ou jurídica, à pandemia, tanto que a gente teve volumes recordes de doação, mas e depois da pandemia? Como é que a gente vai reverberar a nossa causa? Exatamente. Esse é um dos grandes desafios e também uma pergunta frequente que a gente recebe é diante de tantas plataformas, de tantas mídias, de tantas oportunidades de canais de comunicação disponíveis, a gente tem que estar em todo lugar o tempo inteiro? Como é que é a sua visão para a gestão das organizações sociais nesse sentido? Então, a premissa do bom senso ela se aplica a tudo na vida e com planejamento de comunicação não seria diferente, né? E aqui a gente tem que fazer um contraponto de qualidade versus quantidade. A gente tem hoje inúmeras plataformas, inúmeras formas de se fazer presente no mundo digital, mas nem tudo cabe às organizações. Então, cabe um planejamento para as organizações saberem o que é mais efetivo para elas, porque às vezes é muito melhor você ter uma comunicação mais frequente e relevante em poucas mídias, né, digitais, do que ter uma infinidade e depois não conseguir mensurar os seus resultados, porque o objetivo da comunicação nada mais é do que trazer o resultado e o impacto para a sua causa. Então é melhor você ter menos de forma mais assertiva do que ter muitas de uma forma descontrolada. E aí, pegando esse gancho do resultado que você falou, se a gente alia comunicação com mobilização de recursos, a gente tem, né, o tema principal dessa série, desse momento da reflexão, uma dobradinha que não caminha separado. Como é que você vê as considerações que a gente tem que fazer para que a comunicação de fato contribua para a mobilização de recursos? Essa é uma outra questão interessante, porque se a gente falou anteriormente que a gente deve fazer escolhas, né, da nossa presença digital, então, independente da sua escolha, você tem que ter alguns conceitos para permear aí a sua comunicação no universo digital. O principal deles, na minha opinião, é a assertividade, né? A gente tem que saber para quem a gente está falando, pegando aí como exemplo uma campanha de mobilização de recursos, eu tenho que deixar claro, né, para quem eu comunico, quanto eu quero arrecadar, como eu vou usar esse valor, quantas vidas eu vou impactar, né, qual o valor social que eu vou gerar e a prestação de contas. Outro ponto muito interessante é a questão da sensibilidade, né? Estamos no universo digital, mas talvez nunca tenha sido tão necessário humanizar a nossa comunicação. E aí entram as provas sociais. O que são as provas sociais? Nada mais é isso do que o testemunho das pessoas que são beneficiadas pela sua causa. Ou às vezes um seu parceiro falando do quão relevante é a sua causa, né? Aliado a isso, a gente tem a criatividade, né? Às vezes a gente fica achando que tem que ter uma super ideia para fazer uma campanha super efetiva, mas não, né? A gente pode ter ideias simples e que podem reverberar e podem trazer muito resultado. E, por fim, a reciprocidade, que é manter sempre um canal aberto de comunicação ali com o seu doador, com o seu seguidor, com o seu investidor, enfim. Dentro dessa premissa, tem uma campanha que eu tenho acompanhado que eu acho muito interessante, Michele, que é do Gerando Falcões, que eles têm uma campanha que chama Corona no Paredão e que ela consegue compilar todas essas características que eu falei, da assertividade, da sensibilidade, da criatividade, da reciprocidade. Vale a pena checar. A gente vai colocar aqui o link da campanha para quem quiser conhecer melhor, acompanhar esse exemplo que a Carol deu. Carol, super obrigada pelas suas dicas, pelas suas contribuições. A gente continua na luta pela causa, para contribuir para que as organizações sociais não só sobrevivam, mas ampliem o impacto e a importância para a sociedade desse país, sobretudo nesse momento. Muito obrigada mais uma vez. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.